já retornamos com o segundo bloco desta edição do Oficina do Direito. Vocês viram que o tema está fervendo, é de extrema importância, de muito interesse de vocês aí em casa, e o competentíssimo Dr. Ricardo Rodrigues Rosa está trazendo os esclarecimentos necessários para que você, que tem curiosidade sobre a matéria ou que está enfrentando esta situação, para que você possa ter uma base de requerer o seu direito, de exigir o seu direito e sair desse sufoco gerado pela demissão ou pela aposentadoria e o receio de perder o seu plano de saúde, que, como o Dr. Ricardo bem colocou, tem um custo menor por ser empresarial, porque a empresa, por ter alguns funcionários, seja 10 ou 1000 funcionários, ela tem um poder de barganha maior perante as operadoras. Como eu pontuei no finalzinho do primeiro bloco, inauguraremos este segundo tratando da questão de quando o cidadão que teve o direito reconhecido de permanecer com o plano de saúde da empresa depois de demitido ou depois de aposentado falece, como ficam seus dependentes. E também trataremos da ação do limbo. Essa é a novidade, abordamos rapidinho no bloco anterior e vamos detalhar melhor para vocês. Doutor Ricardo, o que acontece então? O cidadão foi demitido sem justa causa, tem o direito de permanecer no plano de saúde ou aposentou por tempo, ele e seus dependentes estão cobertos. E se ele vem a falecer, como é que ficam os dependentes? Mesma coisa, você trata ali o dependente do falecido como se ele fosse o próprio segurado, como se ele fosse o titular do plano de saúde. Então, na situação do segurado ali, do funcionário que foi demitido, tem direito a 6 meses, 10 meses. Se ele falece, a esposa, o filho, o marido, seja quem for, o dependente, ele vai ter direito nas mesmas situações. Certo. Aposentado por invalidez, na mesma situação. A pessoa está aposentada, tem direito a um plano por prazo indeterminado, né? Trabalhou mais de 10 anos, aposentou, custeou o plano de saúde. Se a falecida veio a receber a pensão por morte, continuar custeando, ainda que não receba a pensão por morte, não é requisito, ela vai ficar utilizando aquele plano por prazo indeterminado. Pode utilizar por prazo indeterminado. Tranquilamente. Perfeito. É comum de acontecer, né? Porque, vamos supor, o cidadão aposentou por idade, então ele, o homem, 65 anos e 15 de contribuição, mas vamos dizer que ele já estava há 20 na empresa. Então, ele, aos 65, aposentou, se desligou da empresa, tem direito a utilizar o plano de saúde por tempo indeterminado. E nessa idade, os senhores em casa sabem muito bem, nessa idade o plano de saúde ele triplica de preço. E, obviamente, que a viúva também faz uso desse plano de saúde. Se esse senhor que instituiu esse direito à sua companheira, à sua esposa, vier a morrer, ela tem direito de permanecer no mesmo plano de saúde por tempo indeterminado, sem ter que pagar o absurdo de R$1.000, R$2.000 que os planos hoje em dia cobram para pessoas dessa idade, exatamente, né? Isso é muito importante, né? Ainda também tem muitas decisões a respeito do plano de saúde, dessas cláusulas abusivas, se é permitido cobrar. Plano de saúde, quando a pessoa faz 65 anos, tem aquele aumento que previa a lei ou não. Independentemente disso, a pessoa está dentro dessas hipóteses de dispensa sem justa causa, assumindo o pagamento, ou aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, ela vai ter o mesmo direito que o falecido tinha enquanto ele gozava daquele plano. Perfeito. Tranquilamente. Doutor Ricardo, a chamada ação do limbo, eu vou explicar para o pessoal em casa qual é a situação, né? Falando em juridiqueza, eu não gosto, mas o caso fático para que você dê o direito, tá? Doutor Ricardo até abordou isso no fim do primeiro bloco. Cidadão está doente, vai ao INSS requerer o seu afastamento para receber o auxílio doença. O INSS nega, como é de praxe. Eu vou até fazer um parênteses aqui. Uma grande amiga, competentíssima advogada, sabe tudo, doutora Patrícia Molinos, me mandou um e-mail recentemente, 3 dias atrás, dizendo o seguinte: ela estava revoltada que a cliente dela foi ao INSS engessada com o braço fraturado, o raio-x demonstrando a fratura, o laudo do médico. O perito falou que ela tinha que trabalhar com o braço engessado. Uma situação dessa, da nossa amiga Paty, vamos colocar assim. Óbvio que ela saiu do INSS, a cliente dela foi para a empresa e falou: olha, não deixaram eu me afastar, não vão me pagar benefício, vou ter que voltar a trabalhar aqui, me deixa encostadinha ali num canto. A empresa: não, isso não pode. Ela fica sem receber nem do INSS, nem da empresa. A nossa justiça, que tem a velocidade de um paquiderme ou de uma tartaruga de Galápagos, aquelas gigantes, só vai resolver esse problema daqui a 6 meses, 1 ano.
E durante esse período, as contas continuarão chegando. Aluguel, o que quer que seja, plano de saúde, luz, água, telefone, tudo. E ela fica no que nós chamamos de limbo. Ela fica vendida. A segurada, o segurado, não recebe nem da empresa, nem do INSS. É muito comum disso acontecer, muito. O pessoal em casa não tem ideia de como é corriqueiro isso. A gente vê demais na atuação advocatícia. Doutor Ricardo, qual a solução para isso? Como que a justiça tem enfrentado isso? Como os advogados estão fazendo? Caso complicado, né? Caso extremamente complicado. É como você bem falou. Para a empresa, às vezes é até cômodo, né? Tem um funcionário lá, está afastado. E é engraçado que o funcionário, ele chega no escritório e fala, eu estou afastado. Você pergunta, mas você está recebendo INSS? Não, eu falei, você não está afastado. Você está jogado de canto. Isso não é afastado, você está jogado. Está largado. Está largado. Se você tivesse afastado, você estaria recebendo, né? Então, ele está, na verdade, desamparado. Ele não consegue o auxílio do INSS, que critério ali muito subjetivo, julga que a pessoa está capacitada, como esse caso aí que você bem colocou, volta para a empresa não quer assumir nenhuma responsabilidade. Não vou te assumir aqui porque se acontecer alguma coisa com você, é minha responsabilidade. Claro que é a responsabilidade dela. Responsabilidade do trabalho, o risco do trabalho é da empresa, e ela tem que assumir isso. Ela não pode jogar essa responsabilidade para o funcionário. Sim. Só que o funcionário acaba ficando vendido com isso, né? Até algum tempo atrás, a gente tentava, dentro das nossas limitações, porque nós não somos médicos, né? Nós não temos como saber qual que é a limitação daquela pessoa. Qual o grau de incapacidade dela, qual é o grau dela, realmente, né? de incapacidade. Então a gente acaba escolhendo, ou ia para cima do INSS para tentar o benefício, ou ia para cima da empresa para buscar a reintegração. Porque seria um pouco contraditório você pedir as duas coisas. Sim. Né? No INSS você vai falar, não, ela tem direito porque ela está absolutamente incapacitada. E contra a empresa você fala, não, ela tem capacidade e ela precisa voltar para o trabalho. Então você acabava tendo que escolher uma solução. Mas existe uma luz no fim do túnel, né? Houve também uma decisão recente, TRT 15ª, se eu não me engano, de Minas Gerais, que garantiu o direito de uma pessoa que estava nessa situação, que estava no limbo, de receber os salários da empresa enquanto ela estivesse nessa situação. Então, se ela está para o INSS capacitada e para a empresa incapacitada, a responsabilidade é da empresa. A empresa vai manter esse funcionário, vai pagar o salário, ainda que ela não queira assumir o retorno dele, enquanto não se solucionar essa questão, enquanto não se decidir para onde que ele vai, a empresa tem que custear. Sim, é muito comum, né? O INSS, às vezes, o INSS até reconhece o direito da pessoa ficar afastada, mas por um período menor do que a pessoa realmente necessita. Ou a pessoa até já se recuperou, o INSS dá alta, a pessoa vai à empresa e o médico da empresa entende que não, que ela ainda está doente. É muito comum, né? Não é só aquela primeira perícia. Não ocorre somente no caso da primeira vez que a pessoa está incapacitada, que vai passar pela primeira perícia do INSS negar, ela tentar voltar para a empresa não deixar. Acontece quando a pessoa já ficou 6 meses afastada, 1 ano, 2, tem alta, se sente até bem para voltar a trabalhar e a empresa nega. E é muito simples para a empresa, não, eu nego, se vira lá no INSS. Pois é. É muito simples. Não, e a empresa também se vale, às vezes, do argumento que você está incapacitado para a função que você tinha. Essa pessoa que eu atendi, ela era atendente de telefone, de telemarketing, teve um problema auditivo no trabalho. Sofreu um abalo, ainda não se sabe o que aconteceu, mas ela acabou perdendo a audição totalmente de um ouvido. Ficou afastado pouquíssimo tempo, 2 meses. Tentou retornar, a empresa não aceita, você não pode. Ela até falou, me coloca em outra função, né? Ela, dentro do desconhecimento dela, ela deu a opção correta, né? Se a empresa não tem uma ocupação para aquela função que ela está capacitada, ela tem que arrumar outra função. Isso é a obrigação da empresa. Se a pessoa se afasta, vem com uma incapacidade parcial, vem com uma restrição, uma restrição, a empresa é obrigada a recolocar essa pessoa em outra função. Certo. Não tem, manda embora. Manda embora e paga tudo que tem direito o funcionário. O que não pode é ficar jogando a pessoa, empurrando de canto, né? Isso é um absurdo. Então, nessa situação, a pessoa tem que buscar justiça, procura o seu advogado de confiança, conversa até com ele sobre essa situação, se ele não pode pedir para a empresa manter o pagamento do salário enquanto se discute essa relação. Quem que tem a obrigação de pagar? É INSS? É a empresa?
Enquanto não se resolve isso, ela precisa comer. Aham. Quem tem responsabilidade por isso é a empresa. Eu vou até, se o doutor me permite, eu vou até dar uma alterada na nossa pauta, porque o doutor colocou, ela volta para a empresa não quer, então, mas não joga no limbo, indeniza. Vamos tratar da diferença, então, entre o benefício acidentário e o previdenciário, porque eu acho que encaixa bem agora, por causa desse seu exemplo. Só dou a introdução e você explica para o pessoal em casa. Perante o INSS, há uma diferenciação do benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, uma diferenciação entre o benefício decorrente de uma doença comum, pneumonia, que não tenha ligação com o trabalho, que não seja de alguém que trabalha em frigorífico, né, por exemplo, ou motoboy, com a doença do trabalho ou acidente do trabalho. Vamos pegar o exemplo acidente, que é mais fácil de explicar. O cidadão subiu na escada para arrumar alguma coisa no estúdio de TV, a escada alta demais, caiu da escada porque o espaço era apertado e se machucou, quebrou a perna. Isso é um benefício acidentário. Aquela pneumonia ou uma gastrite seria, em tese, óbvio que há algumas com fundo de trabalho, mas a maioria não, então seria um benefício previdenciário. Doutor Ricardo, qual a diferença entre um e outro e quais os reflexos para o trabalhador e para a empresa? A princípio ele pode até parecer que não tem diferença porque os valores são os mesmos. Muito né? bem colocado. Tanto o benefício previdenciário quanto acidentário é o mesmo valor, é 91%, né, do salário de benefício. Quando é auxílio-doença, né? Invalidez. Invalidez, aposentadoria por invalidez, acidentário e previdenciário é 100%. 100%, né? No caso do auxílio-doença, se a gente colocar inicialmente, se for por uma doença que não tem nenhuma relação com o trabalho, é o auxílio-doença previdenciário, enquanto essa pessoa ficar afastada, ela simplesmente permanece, né, ligada à empresa enquanto perdurar essa incapacidade. Teve alta, conseguiu se recuperar, voltou para a empresa tem o direito, se quiser, de mandar embora no dia seguinte. Certo. Não existe a estabilidade que a gente chama, né? A estabilidade ela só se alcança com benefício acidentário. Certo. Tá? Então a pessoa teve um acidente de trabalho, caiu da escada aí, quebrou a perna. Se ficar mais de 15 dias afastado, passa a ter direito ao auxílio-doença acidentário. Os primeiros 15 dias são da empresa, a empresa assume o pagamento. Passou dos 15 dias, já passa para o INSS essa incumbência, já se transforma em auxílio-doença acidentário. Aí já começa a ter algumas peculiaridades. Primeira, ele tem direito a receber o fundo de garantia. E se é doença comum, não tem direito? Doença comum, não. Doença comum, não. Ele vai ficar afastado. O tempo que ele ficar afastado, vai se suspender totalmente o contrato. Não tem nenhum pagamento por parte da empresa. Perfeito. No caso do acidentário, ele já passa a ter direito a receber o fundo de garantia enquanto ele ficar afastado. Certo. Se ele se aposentar, ele vai ter direito ao fundo de garantia enquanto ele estiver aposentado, né? Aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva. Todo mundo acha que isso é uma confusão muito comum, muito comum. O pessoal ainda fala dos 5 anos, né? Que tinha uma lei uma lenda que se criou, né, que se fala dos 5 anos. Tem convenção coletiva que a gente vê que fala, quando passar os 5 anos do direito da aposentadoria, não existe. Não existe. É bom deixar bem claro que a aposentadoria por invalidez, ela é provisória. Né? Se o INSS, depois de 1 ano, 2, que o cidadão está aposentado, que é o que diz a lei, né? Que a revisão seria... Depois de 2 anos, que o cidadão está aposentado por invalidez, se quiser chamá-lo para uma perícia e entender o INSS, que do INSS sai cada coisa que só Deus para entender. Se o INSS entender que o cidadão ficou bom milagrosamente, pode cancelar a aposentadoria e voltar para o trabalho. Não é isso? Então ele vai ter direito a retornar ao trabalho. Até por isso não se dá baixa na carteira. Também é outra dúvida comum. A pessoa chegou, estou aposentado já por invalidez há 3 anos e não deram baixa na minha carteira. Tenho direito? Não tem. O contrato está suspenso. O contrato está suspenso, ele fica em aberto justamente por causa disso. Né? Se a pessoa tiver uma alta no futuro, ela vai voltar para a empresa, vai permanecer, vai ter todos os direitos que são assegurados à categoria atualmente. Né? Todos os aumentos, todos os reajustes, todos os ganhos que a categoria tenha conseguido, ele vai ter direito a isso. Certo. Né? Aqueles direitos proporcionais, né? Férias proporcionais, 13º proporcional, depois de 6 meses de afastamento eles zeram. Eles zeram? Zeram. Então a pessoa às vezes... O cidadão perde o direito? Perde. Que absurdo. Depois de 6 meses ele já começa a contar novamente, só quando ele retornar. Que absurdo.
Então, isso também é outra coisa que perguntam muito. Ó, tinha 5 meses de férias lá para trás que eu não recebi. Tá mais de 6 meses? Tá, então não vai receber. Já era, tá passando mais de 6 receber. meses, já era. Então, gera essa situação, né? Por isso até que você retornou nesse ponto para falar no caso do funcionário que retorna, a empresa tem a opção de mandar embora. Sim. Se for uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, a empresa não pode mandar embora. Não Ele pode. tem estabilidade de 1 ano a partir do retorno ao trabalho, a partir da recuperação. Peraí, o INSS, o cara que caiu da escada na TV. O INSS dá alta para ele. Ele volta para a TV, a TV fala, tu ficou meio manco, vai embora. Não pode. Não pode. A Tem não que ser que ela assuma e pague todo o período estabilitário. Ou deixa ele 1 ano em outra função que ele não tenha que subir na escada. Ou assuma o pagamento ou de todo o período estabilitário. Dá 1 ano para ele de salário e pronto. 1 ano, 13º, fundo de garantia, tudo. Tudo. Tudo que ele teria direito a 1 ano de trabalho. Perfeito. Pode mandar embora? Pode, mas ela vai ter que assumir Mas esse tem que ônus. pagar 1 ano de salário e todas as verbas. Todas as verbas que ele teria direito para esse Perfeito. período de trabalho. O doutor Ricardo, vou até aproveitar o gancho então. O cara que aposenta por invalidez acidentária. Pegar um outro exemplo, um motorista de caminhão, de uma transportadora, que infelizmente sofreu um acidente grave e seja aposentado por invalidez. É um acidente do trabalho. Ele tem direito ao fundo de garantia? Enquanto está aposentado por Tem invalidez? direito. Enquanto ele estiver aposentado, a empresa vai ter que mensalmente depositar o fundo de garantia. E como ele está aposentado, mensalmente ele pode ir lá e sacar. Pode sacar, Ele pode né? sacar, ele pode deixar rendendo lá, pode sacar periodicamente, mas a empresa tem a obrigação de pagar esse fundo de garantia. Mas a maioria não maioria deposita, não paga, né? A maioria não paga. E como é que está a questão no judiciário? Até pouco tempo isso era até bem claro, né? Esse direito era... A lei é bem clara, eu não vejo dúvidas quanto a isso, né? Mas o judiciário deu uma decisão recente aí negando esse pedido de um funcionário. Mas a matéria não é pacífica, ainda Eu sei. está realmente bem controversa, né? Eu vejo de forma bem clara, bem nítida o direito do funcionário. A lei não deixa dúvida. É que a lei tem que ser interpretada para o contexto atual. Como eu falei, a CLT é de 43. Sim. Então, às vezes, ela usa termos que não existem hoje mais, né? Fala de afastamento, de determinados auxílios que não existem hoje, mas eles têm que ser enquadrados na legislação de hoje. Sim. O que o legislador naquela época queria dizer, o que ele estava visando resguardar. Ele visava resguardar esse acontecimento, esse caso fortuito que tem um ônus de ser agravado pela empresa. Sim. Né? Por ser uma doença que ele adquiriu no trabalho, um acidente que ele sofreu durante o horário de trabalho. Né? E esse horário de trabalho a gente coloca também na ida e no retorno ao trabalho. O chamado itinerary, né? Itinerary. Se a pessoa pegou sua bicicletinha, 7 horas da manhã, ela entra 8 horas no trabalho, 7h30 ela é atropelada, meio do percurso, é acidente de trabalho. Não tinha chegado na empresa, não chegou a bater o cartão, mas ele estava no percurso de casa para o trabalho. Isso é reconhecido como acidente de trabalho. Perfeito. Tanto de ida como de volta. Só uma colocação, esse direito do aposentado por invalidez decorrente de doença profissional ou acidente do trabalho receber fundo de garantia enquanto aposentado estiver, no TRT da 5ª região, que acho que é Bahia, né? Que é minha nova terra, sou um novo baiano, lá é pacífico, lá todos os juízes, eu sei porque um grande amigo é juiz do trabalho lá, e foi ele quem disseminou o entendimento perante os colegas de trabalho dele. Então, na Bahia, firmou bem tranquilamente que o trabalhador aposentado por invalidez, ainda que aposentado por 1 ano ou por 20, tem que receber fundo de garantia todo mês da empresa. Eu também sou totalmente favorável. Eu ainda acho que esse vai ser o entendimento final. Também acho. Apesar Tem que essa impressão. O judiciário vem nos surpreendendo ultimamente, né? Já que o senhor tocou no assunto, eu dei uma entrevista para o jornal agora, um tempo atrás, e me perguntaram, né, se é uma decisão da turma nacional, uma decisão que eu já estava prevendo, e me perguntaram, o que o senhor acha que o STJ vai fazer? Aí em off, falando pro repórter, eu falei, o STJ faz cada besteira, emana cada pérola que sai da STJ. Ele não publicou isso? No jornal, como é o nome? Falei, quando eu for despachar com algum ministro da STJ, tomara que eles não leiam o jornal agora, né, cara? Senão eu tô lascado. O doutor colocou isso, o doutor Ricardo, que do judiciário sai cada coisa, sai cada... Não sei o que é pior, o judiciário ou o INSS. Eles estão rivalizando.
O que tem, não, isso eu preciso falar para a população. O que tem de juiz aqui na nossa região, São Vicente, Santos, julgando matéria previdenciária, que nunca fizeram um cursinho de conhecimento de previdência, que não sabem absolutamente nada da questão previdenciária, da questão da Seguridade Social. Os senhores não imaginam, aqui na nossa região é nítido, os juízes, que aqui estão, na verdade, as juízas, são despreparadas para julgamento de matéria previdenciária, não conhecem, e pelo país inteiro, porque eu corro o país, o doutor Ricardo sabe disso, com cursos e palestras, pelo país inteiro está assim. A juizada não sabe o que é previdência social. Eles não acreditam que o povo passa fome, que o povo tem necessidade. Não. Fizeram faculdade, a maioria deles, com mérito, óbvio, pública, né? Uma USP, uma federal, não sei o quê, porque estudaram nos melhores colégios, porque papai pagava. Aí depois que se formaram, ficaram fazendo 5 anos de cursinho por aí para ser juiz, né? Passaram com mérito. Aí quando você fala que o povo passa fome, não acredita, é lógico, viver enclausurado, o motorista levava para a faculdade, carrinho zero, iPhone, aí você conta que o povo passa fome, eles não acreditam. Não acreditam. E outra, às vezes acabam usando argumento econômico. Para julgar a questão social, Para né? julgar a questão social. Isso às vezes o próprio procurador, o senhor sabe muito bem disso, coloca em audiência, né? Quando a gente às vezes vai fazer uma audiência com relação à aposentadoria por invalidez, por exemplo. Por mais incapacitada que a pessoa seja, se ele for novo, se ele tiver 40 e poucos anos, o procurador vai falar, mas ele é muito novo, não dá para aposentar por invalidez. Eu faço, se a senhora me mostrar na lei onde que está esse critério, eu vou concordar com a senhora. Até lá não dá para a gente colocar esse tipo de argumento. Ou então aquele argumento pior ainda, que se for dar todos os pedidos, todas as revisões que os segurados pedem, vai quebrar o INSS. Né? Isso é julgar o aspecto social de forma econômica. Né? E outra, e não quebra, nós sabemos. Não quebra. O INSS se parte de uma premissa falsa. Claro, é bom deixar parte claro. sempre de uma premissa falsa de que o INSS está quebrando, que ele é deficitário, e não é. A gente sabe que ele é superavitário, ano após ano ele só vem aumentando, né? Sim, sua arrecadação e seu superávit. Doutor Ricardo, nós estamos assim com o tempo esgotando, mas já que a gente iniciou a questão, ainda dá tempo, eu acho que uns 2 minutinhos, já que a gente iniciou a questão das pérolas do judiciário, o que tem acontecido no tocante à decadência e ao prévio requerimento administrativo? Conta pra gente. Então vamos lá. A decadência, na verdade, desde que esse instituto foi criado na área previdenciária em 97, ele vem causando problema. Certo. Né? Até 97, a seara previdenciária, né, o segurado, ele não tinha tempo para buscar seu direito. A decadência, só para explicar para o pessoal, é a perda do direito... Perda do direito em si. Perde o direito. Perde o direito. Existe no meio jurídico, se debate muito na faculdade, a decadência e a prescrição. Certo. Prescrição é a perda da ação. A decadência é a perda do próprio direito. Né? Eu costumo dar um exemplo do cheque, sempre para explicar isso, o pessoal entender bem. O cheque, você recebe um cheque, título executivo, você tem 6 meses para executar esse cheque, caso esse cheque não tenha fundo, né? É uma ação de execução. Certo. Passou 6 meses, você não se valeu dessa ação, prescreveu seu direito de executar o cheque. Mas você ainda tem direito de cobrar esse cheque de outras formas. Existe... ação monitória, constituição de crédito, ação de cobrança, uma série de coisas. Passou o prazo da ação monitória, prescreveu o direito de você cobrar esse cheque com ação monitória, mas você ainda tem direito a cobrar esse crédito. Com ação de cobrança. Perfeito. Passou o prazo dessa ação de cobrança, prescreveu o seu direito de entrar com essa ação e decadenciou o seu direito sobre esse crédito, porque você não tem mais ferramentas para se valer disso. É muito bom exemplo. Né? E no tocante ao previdenciário? Tocante ao previdenciário. Até 97 não existia esse prazo. Certo. Tanto que era muito comum, até pouquíssimo tempo, você buscar revisões de benefício de 74, 76, 75 ORTN, né? Sim. E o judiciário acolhia isso tranquilamente. Você só ficava limitado à retroação dos últimos 5 anos. Né? Você não ia receber todo o retroativo. Você recebia 5 anos a partir do ajuizamento da ação. Em 97 foi criado o Instituto da Decadência, uma série de mudanças, ora era 10 anos, ora era 5 anos, voltava para 10 anos. Mas se tinha um entendimento até então pacífico de que a decadência era aplicada para os benefícios posteriores a 97. Depois da lei. Depois da lei. Tá, como tem que ser. O que é óbvio, né? O que é óbvio. Parece, né? Pra gente é muito óbvio. Pra quem tá em casa é muito óbvio. Mudou a lei, daqui pra frente, né? Pronto. O STJ, até então, ele entendia dessa forma, né? Vinha até pacificando todo o entendimento
do juizado, que ainda insistia de pegar os benefícios anteriores, querer aplicar a decadência, o STJ sempre foi pontual. Não, a partir da lei se discute a decadência. Antes disso, não. A pessoa tem direito, enquanto ela estiver viva, a discutir isso. A matéria previdenciária, recentemente, ela mudou da terceira sessão para a primeira sessão do STJ. A partir daí, essa nova sessão passou a mudar todos os seus entendimentos, inclusive com relação à decadência. Novo entendimento do STJ, preocupante, é no sentido de que a decadência abrange, inclusive, os benefícios anteriores à lei. Então, aquele benefício que teve uma concessão, que foi concedido em 85, e foi concedido com um carimbo, olha, isso aqui não tem decadência, isso não decai. Agora vai decair no entendimento do STJ, do novo entendimento. Se ele não foi atrás disso ainda, ele decaiu já no seu direito. E não adianta correr, porque eles contam prazo a partir de 97, 2007... Já era. Faz 5 anos que não tem. No entendimento equivocado deles... Absolutamente equivocado deles. O STF vai analisar a matéria ainda, Vai analisar. O STF já decidiu em alguma coisa assim... parecida com isso, mas a matéria em si ele ainda vai analisar. Certo. A questão do requerimento administrativo, mesma coisa. Mesma coisa. Se discute muito, né, no meio jurídico, aí, principalmente nas ações contra o INSS, se o requerimento administrativo é condição da ação ou não. Né? O INSS, sempre que você entra com uma ação na justiça, ele exige o prévio requerimento administrativo. Exige que você tenha passado, tenha sofrido, tenha sido maltratado lá no posto do INSS. Primeiro no INSS, depois você vai para a justiça. Isso, infelizmente, o judiciário já abraçou essa ideia, não aceita que você busque diretamente no INSS uma ação que você sabe que você vai perder. Apesar da Constituição permitir. Apesar da Constituição ser clara, falar que o acesso à justiça é livre, não pode ser impedido de forma alguma. O que se entende, de certa forma, de maneira comum, é que as ações de revisão não precisam passar pelo crivo do processo administrativo. Certo. Mas ainda existe alguém aí que também entende que seria necessário. Alguém de São Vicente? Alguém de São Vicente. E o STJ também mudou esse posicionamento. Também está entendendo que é necessário. Passa a exigir o prévio requerimento administrativo nas ações de concessão. Né? Isso o Supremo também já se manifestou há bastante tempo, falando que não há necessidade porque a lei não prevê essa hipótese, essa exigência. A Constituição é clara de resguardar o livre acesso ao judiciário. Perfeito, doutor Ricardo. Estouramos o tempo, o pessoal vai puxar minha orelha, mas era necessário esse esclarecimento. 2 segundinhos aí para suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu só quero agradecer, falar que é sempre um prazer vir no seu programa e estou sempre à disposição. Você chamar vai ser sempre um convite bem-vindo. Muito bom, porque expõe muito bem, é muito claro, tenho certeza que o pessoal gostou. Você em casa, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Fique ligado, na TV Primeira você tem informação, esporte e diversão. Continue conosco.